Muito boa noite, bem-vindos à primeira edição do Arbitalks. É uma honra para a Câmara Ciesp-Fiesp receber os ilustres professores que estão conosco hoje. É uma parceria da Câmara com a PUC e a ABARB. E eu passo a palavra, então, para as considerações do professor Cláudio. Boa noite a todos. Na verdade, eu não vou fazer consideração alguma, porque estamos aqui para ouvir duas das mais importantes personalidades do direito brasileiro. Eu agradeço à Câmara, na pessoa da Lília, agradeço ao professor Valde, que mais uma vez comparece e colabora com a PUC de São Paulo, e ao professor da casa, o professor Fábio Lua. De imediato, então, passo a palavra para a Camila e vou sair para ver se eu aprendo alguma coisa hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, professor. Bom, boa noite a todos que estão nos assistindo e sejam muito bem-vindos à primeira edição do Arbitalks. Meu nome é Camila Simão, eu sou advogada no Finkelstein Advogados e eu vou ter o prazer de moderar essa primeira edição. Eu queria primeiro agradecer aos nossos convidados, o professor Arnaldo Valde e o professor Fábio Coelho, por aceitarem participar da nossa conversa, que com certeza vão enriquecer muito ela. E eu também queria agradecer à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ciesp-Fiesp e à Lilian, secretária-geral adjunta da Câmara, por nos ajudar a organizar todo o evento. Antes de explicar como a gente vai formular a nossa conversa hoje, eu só queria contar um pouquinho do Arbitalks, já que hoje a gente está inaugurando a nossa primeira edição. O Arbitalks ele é organizado pela PUC São Paulo, em parceria com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ciesp-Fiesp, e com o apoio da ABARB, que é a Associação Brasileira de Estudantes em Arbitragem. A ideia do evento, que foi concebida pelo professor Cláudio Finkelstein, é que cada semana a gente vai discutindo um tema novo relacionado à arbitragem, com renomados professores e profissionais do direito, para que a gente possa compartilhar o seu conhecimento e a sua prática com estudantes, e também para que esses estudantes tenham um pouco mais de contato com esses profissionais e possam também fazer perguntas durante os eventos. Cada semana a gente vai liberando qual é o tema da semana seguinte, e hoje, como a gente está inaugurando, a gente pensou em discutir um pouco sobre a prática e sobre a carreira em arbitragem. E a gente tem a felicidade de contar com dois grandes convidados. O professor Arnaldo Valde é sócio fundador do Valde Antunes Vitalongo e Blattner Advogados, professor catedrático de Direito Civil da UERJ, doutor honoris causa da Universidade de Paris, foi procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente da CVM, membro da Corte Internacional de Arbitragem da CCI e é um dos mais importantes juristas do Brasil atualmente. O professor Fábio Coelho, que é o nosso segundo convidado, também é sócio fundador do escritório Fábio Coelho Advogados Associados, é professor titular de Direito Comercial da PUC São Paulo, doutor e livre-docente pela PUC São Paulo também, parecerista e autor de grandes obras tanto do direito civil como do direito comercial. E a nossa ideia para a conversa de hoje é dividir a conversa em duas partes. Na primeira, eu vou colocar algumas perguntas para os nossos convidados, e na segunda, a gente vai abrir a conversa para o público. Quem tiver pergunta durante o evento, é só ir colocando no chat aqui do Facebook, que no final eu vou tentando ler todas elas para os nossos convidados. E feitas todas essas explicações e considerações, se os nossos convidados estiverem de acordo, acho que podemos passar para a nossa primeira fase. Bom, a título de introdução, a minha primeira pergunta é: qual foi o contato de ambos os convidados com a arbitragem? E se os senhores poderiam contar um pouquinho sobre a sua experiência atuando em diversos papéis no procedimento arbitral, tanto como advogado, como árbitro, como parecerista, e no caso do professor Valde também como membro da Corte Internacional de Arbitragem da CCI. Passo a palavra primeiro para o professor Valde. Muito obrigado. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui nestes momentos difíceis da vida brasileira, trabalhando construtivamente e encontrando novas soluções em tão boa companhia com os meus amigos, mestres, o Cláudio, o Fábio e a nova geração aqui representada pela Camila e pela Lilian, e de ver este tratamento
Fiesp com a PUC, mostrando que a universidade e o empresariado, afinal de contas, passam a se encontrar de vez em quando de modo muito construtivo. Isto dito e devidamente registrado, eu queria dizer que a arbitragem surgiu para mim de modo um tanto quanto estranho, porque eu fui convidado para dar aulas em Paris em 1969, e na ocasião eu dei aulas de direito comparado, de direito bancário, e encontrei duas grandes figuras da arbitragem que eu não conhecia. Um é o professor Goldman e o outro é o professor Fouchard. Goldman tinha 10 anos a mais do que eu, Fouchard 10 anos a menos, mas os dois me davam uma grande lição de como estava adiantada a arbitragem na França, e também me levaram para a CCI para conhecer o trabalho que já então a CCI realizava e na qual o Brasil ainda era uma terra incógnita, ninguém sabia de arbitragem no Brasil, quase que daria um prêmio se alguém encontrasse alguma arbitragem com sucesso no nosso território, e diziam, não, o Brasil tem música popular, tem futebol, mas arbitragem não. E fiquei aprendendo essas coisas. Quando voltei para o Brasil, eu tive sucessivamente, em poucos anos, 4 casos muito diferentes em dimensões, na natureza e nas suas origens. Inicialmente, uma questão que seria quase mesquinha, era uma fábrica de sardinhas sem grande alcance nacional, em Niterói, perto do Rio de Janeiro, na qual havia um sócio majoritário e um sócio minoritário. O minoritário trabalhava e o majoritário tinha entrado com capital. O majoritário decidiu tirar umas férias e o minoritário decidiu aumentar o capital da sociedade de um dia para o outro e se tornar majoritário. Diante disso, surgiu o conflito, porque o aumento foi feito em base dos valores nominais das ações que não correspondiam à realidade. E aí nós começamos a pensar numa ação judicial e cheguei à conclusão que era um risco imenso. A empresa dependia muito de financiamento, de fornecimento, e uma empresa em litígio, naquela época, já teria uma dificuldade imensa. E aí propus a arbitragem e os meus colegas olharam aquilo como se eu fosse falar em uma instituição totalmente inexistente, mas acharam que era a solução para garantir o sucesso da empresa, e aí conseguimos fazer a arbitragem, consegui convidar para presidente da arbitragem o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, e fizemos a arbitragem e, por mais estranho que pareça, conseguimos em seguida executá-la e realizar um meio de satisfazer todas as partes. Me lembro que quando fui homologar, porque estava vigente o Código Civil de 39, fui homologar a arbitragem com o juiz, e o juiz disse: "O que é isso?" Eu digo: "É uma arbitragem, Excelência." "E o que eu tenho a ver com isso?" "Bom, pelo Código de Processo Civil, cabe-lhe homologar." "Ah, mas eu não sei nada desse processo." "Sim, mas a lei diz que é necessária a homologação." "O senhor quer mesmo que eu homologue?" Eu digo: então manda ouvir o Ministério Público." Eu digo: "Mas não há nem crianças, órfãos, ausentes, as duas partes estão aí de acordo." "Ah, sei. Então manda ouvir a outra parte. As duas partes estão requerendo homologação em conjunto." "Ah, bom, então mande para o cartório." "Eu vou mandar para o cartório." "Providencie-se." Tudo bem. E assim começou a entrar a arbitragem na minha vida, num caso muito singelo na sua realidade. Logo em seguida, nós tivemos um caso muito importante, que também era muito estranho, porque era uma subsidiária da Braspetro, a Brasoil,
que tinham um contrato para construir poços na Líbia, mas não eram poços de petróleo, eram poços de água. E para construir esses poços de água, necessitava, evidentemente, de uma série de informações sobre o terreno, sobre o que se podia fazer, o que existia. E essas plantas não foram dadas, mas havia uma garantia, a primeira demanda, e de um dia para outro, as empresas líbias e o governo líbio decidiram executar o que se chamava na época, se chama até hoje, uma garantia, a primeira demanda. E disseram, bom, a Petrobras é devedora, o Banco do Brasil na realidade, o agente financeiro, ele tem que pagar os prejuízos porque os poços não foram construídos e o problema de saber se havia plantas erradas ou não se discute em garantir a primeira demanda. Garantir a primeira demanda é para pagar e acabou. O Banco do Brasil, evidentemente, não estava muito entusiasmado em pagar, porque sabia que se pagasse, nunca mais teria o dinheiro de volta. Então, houve um início de arbitragem e a advogada da Petrobras, que tratava das subsidiárias, tinha sido minha aluna, hoje é professora da faculdade no Rio, me procurou e me disse, o que o senhor pode fazer? É uma garantia à primeira demanda. Eu digo, bom, mas contra quem é? Bom, é contra o Banco do Brasil. Tudo bem. Então, eu vou tentar uma liminar numa ação cautelar. E levei o processo, consegui a liminar, e em seguida me pediram para ajudar os advogados de um escritório internacional que estava discutindo a arbitragem pela Petrobras. Bom, para resumir a história, houve uma sentença que foi anulada, depois uma série de incidentes, e há uns atrás, já decorridos anos do início do processo, o presidente da época era o Lula, como 30 pontos das discussões. O Lula, então, acertou lá, não sei o que, comunicados que o processo de arbitragem tinha acabado. Mas foi uma grande experiência para mim e foi muito importante, porque eu lidei em arbitragem internacional com grandes escritórios que representavam ambas as partes na CCI. Pouco tempo depois, houve uma briga entre a Renault e uma concessionária de automóveis que era a maior da época, que ainda hoje é grande, que era a Caoa, e que a Renault, num certo momento, decidiu rescindir o contrato, e diante disso houve uma arbitragem em que a Caoa inicialmente pediu uma soma astronômica e fomos discutindo isso. Na realidade, discutimos isso no processo em Nova York, da arbitragem, em que eu estava com advogados franceses e advogados suíços, e, afinal de contas, conseguimos reduzir o valor da indenização a bases realizáveis. Na realidade, as bases normais num caso desse tipo. Finalmente, logo depois, o Brasil entrou em concordato. Na realidade, chamou-se o calote na época. O Brasil deixou de pagar as dívidas no exterior. E nessa discussão, num certo momento, decidiu-se fazer, no fim, um acordo com os bancos estrangeiros, e os bancos estrangeiros quiseram que qualquer demanda se resolvesse por arbitragem, e o Banco Central aceitou uma cláusula arbitral com arbitragem em Nova York, presidente da arbitragem, um jurista norte-americano, e houve um pedido de anulação dessa cláusula contratual do acordo. A nossa ordem dos advogados, na época, por maioria, por unanimidade,
decidiu que realmente a cláusula era inconstitucional, que o Banco Central não poderia ter aceito uma cláusula compromissória. Só votamos, um colega nosso votou contra, e eu, que era advogado nessa ação, representando, na época, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, me dei por impedido. E era uma ação importante, porque já na época era centenas de milhões de dólares, o que hoje a gente pode multiplicar mais ou menos por 1000, porque passaram-se 40 anos. E, na realidade, isto representava, me dizia o ministro da Fazenda da época, 50 anos de salários deles, que seriam insuficientes para pagar a dívida brasileira da época, que era pleiteada numa ação popular. Então, eu fui advogado do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda nessa ação, que realmente me deu alguns cabelos brancos, os primeiros que eu tenho até hoje, e perduram, e tive a sorte de ter como juiz de primeira instância um professor de Direito Internacional. Então, ao menos, ele entendia da matéria. E, então, a ação foi julgada improcedente. Os meus colegas da ordem me disseram, mas Arnoldo, você acha que a arbitragem contra uma entidade pública pode ser aceita? Eu digo, por que não? Até porque nós não sabemos qual vai ser o resultado. É ainda uma cláusula compromissória e é um acordo feito pela entidade. E havia até um decreto-lei na ocasião que permitia esse tipo de solução. Bom, afinal de contas, chegou ao Superior, ao então Tribunal Federal de Recursos, e o relator me chamou e disse, esse negócio é muito complicado. Eu acho que eu vou confirmar a decisão de primeira instância, porque o juiz me parece obsério. Eu disse, obsério, sim, senhor. Então, esses 4 casos são totalmente diferentes, mas me deram o entusiasmo pela arbitragem e me deram também a vontade de ver se nós podemos implantar uma arbitragem institucional que acabou sendo implantada com um grande auxílio da CCI e depois aqui a Brasil-Canadá, a Fiesp e outras instituições. Hoje nós somos o país que mais instituições de arbitragem tem no mundo, né? Nós somos o país que mais obras sobre arbitragem publicou no mundo nesses 20 últimos anos. Né? Eu já disse que, em um determinado momento, devia haver uma proporcionalidade entre as instituições de arbitragem, os livros sobre arbitragem e o número de arbitragem. Mas tudo bem. E agora já somos o 3º país em arbitragem internacional na CCI, o que mostra que realmente houve um trabalho feito, que foi basicamente, no início, um trabalho de advogados que convenceram o senador Marco Maciel a encaminhar essa solução e que depois a jurisprudência e a legislação consolidaram e hoje está funcionando relativamente bem. Tá? A gente não diz que é uma instituição que funciona magnificamente, porque as coisas levam tempo e a nossa arbitragem só tem 24 anos. Vai fazer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, vai fazer 24 anos. Nos outros países, quando ela não é bicentenária, multicentenária, no mínimo tem 1 século, que é o que tem a CCI, a Câmara de Arbitragem da CCI. Não sei se já ultrapassei os 5 minutos. Que me seria... Só um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho. Bom, então vou ouvir, porque eu vim aqui aprender, não só com todos vocês, com o Cláudio, mas especialmente com o meu querido amigo Fábio, porque eu falo de quem e não se prende só às árvores. Então, ele tem essa visão ampla de comercialista, que eu acho muito importante,
e nos dá, por dizer, uma impressão que não é de insider. Bom, eu não vou roubar mais minutos e vamos passar, devolvo a palavra à Camila. Com isso, muito obrigada, professor. Com isso, eu já passo a palavra para o professor Fábio para contar um pouco a experiência dele. Olha, boa noite a todos. Eu estava aqui ouvindo o professor Valde, eu sempre adoro ouvir o professor Valde. Então, eu até, enfim, gostaria que ele tivesse mais tempo para a sua resposta, porque a experiência dele é riquíssima e, enfim, eu estou sempre aprendendo com ele e agradeço até a organização, meu grande amigo Cláudio Finkelstein, a Camila, também a Lilian, da Câmara da CIESP, o convite que me fizeram em organização desse evento, porque me possibilitou matar saudades. Eu tenho falado com o professor Valdo nesses últimos tempos, muito por telefone, mas é a primeira vez que eu tenho visto, desde que a gente ficou, como o professor Valdo falou agora há pouco, enclausurado em conventos, né? Então, mas, olha, muito obrigado pelo convite. E, na verdade, a minha experiência na área de arbitragem, que é uma experiência muito menor do que a experiência do professor Arnold Wald, né, ela sempre foi, tem sido como árbitro ou como parecerista, né? Eu não atuo no contencioso. Na verdade, eu comecei a minha carreira profissional, me formei, passei num concurso público para procurador da Prefeitura do município de São Paulo, e lá fiquei durante 14 anos, né, enquanto fazia minha carreira acadêmica, que era o meu maior objetivo. Depois de 14 anos, eu pedi exoneração do serviço público, né, para advogar, né, e claro, na prefeitura eu tinha trabalhado com mandado de segurança, ação popular, que executivos fiscais que não têm audiência, eu não tinha nenhuma vivência de fórum, né, durante meu tempo de procurador. E quando eu comecei a advogar, isso em 1996, né, eu cometi uma série de gafes, mas muitas gafes, né, que só, enfim, foi pela benevolência dos outros advogados, benevolência dos desembargadores, benevolência dos juízes, né, eu já tinha um certo nome por causa do livro que eu já tinha publicado, que aquilo não ficou, enfim, tão feio, né? Então, numa audiência, eu fazia perguntas direto para testemunha, então ninguém pôde falar, professor Fábio, não é assim que se faz, né? Eu fui fazer uma sustentação oral no Tribunal de Alçada, que existia naquele tempo, e falei sentado, né? E nenhum dos desembargadores falou nada, só depois que eu saí, o colega falou, você não levantou! Eu fiz uma série de gafes aí em 96, mas de 96 a 99. Em 99, eu decidi que eu não sou um homem de contencioso, eu percebi que eu não tenho essa vocação, então, a partir de 99, eu me dediquei só à advocacia extrajudicial, advocacia consultiva na área do direito empresarial, e desde 2005 eu só tenho feito pareceres, né? A nossa lei, a lei de arbitragem, a lei 9.307, é de 96, mas o professor Valde vai lembrar, enfim, ela foi editada, mas no iniciozinho todo mundo ficava com muito receio de fazer uso da arbitragem, porque não havia uma tradição aqui no Brasil do Poder Judiciário ver com bons olhos, né? Foi só em 2001, que o Supremo Tribunal Federal, por 7-4, considerou a Lei 9.307 constitucional. Então, a partir daí, em 2001 em diante, é que começamos a ver, de verdade, as arbitragens sendo instauradas, os agentes econômicos apostando na arbitragem, os advogados levando com mais tranquilidade para os seus clientes a proposta de inserção da Convenção de Arbitragem nos acordos. E eu, como já tinha parado de fazer contencioso em 99, claro, só a partir de 2001 é que a lei começou a ser mesmo aplicada, né? Então eu não participei como advogado, eu não tive oportunidade de fazer gafe nenhuma como advogado de uma arbitragem. Então as atuações que eu tive foi sempre ou como parecerista ou como árbitro. E o primeiro contato, né? E como árbitro eu tenho uma regra, né? Eu só aceito uma arbitragem por vez.
eu nunca faço 2 arbitragens simultâneas, é sempre uma por vez. Depois que eu termino a arbitragem está em curso, aí é que eu aceito um novo convite. Os convites, enfim, os advogados são sempre muito carinhosos, generosos, lembram do meu nome para a arbitragem, eu coloco para eles esse critério, né? Porque, na verdade, para você ser um bom árbitro, você precisa ter uma certa vocação, que é um pouco diferente da vocação do advogado, né? O advogado, ele vê a tese que interessa ao seu cliente, vê se concorda ou não, não é que o advogado aceita qualquer tese, não, ele vê se ele concorda. Uma vez ele aceitando, vendo que realmente há uma tese que se sustenta em favor do cliente, ele vai buscar todos os recursos para defender essa tese. E isto é a vocação do advogado e é a minha vocação. Já a vocação do juiz, a vocação do árbitro, é um pouco diferente. Claro, é decidir quem tem razão, né? Eu conheço muitos colegas, o professor Valdo é um exemplo de quem tem as 2 vocações, tanto a vocação do advogado como a vocação do árbitro. Eu sinto que, no meu caso, a vocação de advogado é maior, eu sofro para tomar as decisões como árbitro, né? Então, por essa razão é que eu sempre limito a uma única arbitragem por vez como árbitro, né? E a primeira vez, para encerrar aqui rapidamente essa minha intervenção, a primeira vez deve ter sido lá por 2003, 2004, eu fui convidado para ser árbitro pelo advogado de uma grande empresa de telefonia, né? As empresas de telefonia haviam sido privatizadas lá em 1998 e tal, e aí estavam começando a aparecer alguns problemas decorrentes da privatização, né? E isso é importante para quem está nos ouvindo. Quando você é convidado para ser um árbitro, a primeira questão a ser, desde logo, aclarada é a questão do impedimento, né? Quais são as partes? Tanto a parte que está te chamando, quanto a outra parte. Você não pode ter sido nunca advogado de uma parte ou de outra, né? Nem daquela que está te indicando, nem daquela outra parte com a qual está ocorrendo o litígio. Então, a primeira coisa a ser visto para quem é convidado como árbitro é essa questão do impedimento. E me apareceram lá as partes litigantes. Eu não tinha nunca sido advogado de nenhuma dessas partes litigantes, né? Aceitei. O presidente era o saudoso Luiz Olavo Batista, né? Nosso grande, enfim, um grande nome do direito comercial, também um grande nome da arbitragem aqui no Brasil, né? E o fato é que, ok, assinei lá o termo de compromisso, a coisa toda, recebi as primeiras alegações, as segundas alegações. Quando eu fui ler, assim, na 15ª página das alegações iniciais, é feita uma referência a uma empresa de telefonia que pertence a um grande grupo empresarial, de cujo controlador estava havendo um problema societário nessa empresa de comando, e eu era advogado, naquele tempo eu fazia advocacia extrajudicial, como eu falei, eu era advogado destas empresas em que estava havendo o conflito societário, em que havia um braço ali no ramo da telefonia, e essa empresa lá embaixo é mencionada de passagem nas alegações. Não tive dúvida, não li mais, fechei aquilo, liguei para o professor Luiz Olavo, coloquei o problema para ele até falou, olha, Fábio, pelo que você está me falando, não há impedimento, você pode continuar, né? Meditei mais um dia, mas falei, não, aqui, impedimento a gente tem que ser o mais rigoroso possível, né? Não pode, daqui a, sei lá, depois de 2, 3 anos, terminar a coisa, alguém levantar uma nulidade por conta disso. Então, eu, enfim, agradeci o colega que havia me indicado e renunciei ao cargo Então, meu primeiro contato com a arbitragem foi um contato assim, frustrante, porque acabei não podendo ser, no final, levar adiante a arbitragem lá como árbitro, como havia sido indicado. Obrigada, professora. Acho que foi até interessante. Você colocou mais a posição de árbitro e o professor Valde acabou discutindo mais
a atuação dele como advogado, então acho que casou bem. Achei bem interessante também o que você falou de ter uma vocação para ser árbitro. Acho que eu sou assistente do professor Cláudio em alguns cursos de pós-graduação e tem muitos alunos que vêm já querendo ser árbitro e acho que é importante ponderar isso, se a vocação da pessoa realmente é para ser árbitro, ou se só parece um instituto legal, ou se é para ser advogado. Eu, por exemplo, gosto mais da parte da briga mesmo, da advocacia. Mas eu vou passar, então, para a segunda pergunta por causa do tempo. Eu vou tentar dar uma encurtada nela. E a pergunta que eu coloco para ambos é o que os senhores consideram importante para a formação de um advogado que deseja atuar nessa área e qual a importância do direito material nessa formação? Eu acho que você tem razão no sentido de que, primeiro, começando pelo início, de que a posição de árbitro e de advogado é diferente. O Fábio comprovou e comprovou também o problema da sensibilidade que o árbitro deve ter. Eu, só para informação, me lembraria dois momentos importantes que o Fábio mencionou, quando o Supremo decidiu a matéria por uma maioria que não era expressiva. Eu fui levar um memorial da CCI a um dos juízes e que estava com o processo com vista há mais de 2 anos. E aí eu disse: ministro, o Brasil precisa da arbitragem e enquanto o Supremo não decidir, não vamos poder funcionar com calma, não vamos poder dar uma opinião legal dizendo que ela funciona em nosso país. Ele disse: mas sabe, o Supremo é um órgão que tem muita responsabilidade. Então, algumas vezes, nós deixamos passar o tempo para ver se o Instituto funciona. Se funcionar, nós vamos dizer que é constitucional. Se não funcionar, ninguém vai dizer que o Supremo é que introduziu uma norma ineficiente dentro do nosso sistema. Então, mas agora, passados 2 anos, foi bom você me trazer o memorial, porque já podemos julgar, e assim foi julgado. Com até uma divisão que não havia normalmente no Supremo. Foi a divisão entre os modernos e os antigos. Os antigos, por mais inteligentes, cultos, etc., não gostavam da arbitragem. E os jovens, os mais jovens, disseram: não, realmente nós precisamos da arbitragem. Queiramos ou não, é uma necessidade fisiológica, né, que temos. De modo que isso é importante. E na arbitragem, eu vou responder a sua pergunta, mas basicamente a ideia e a diferença entre o advogado normal, o advogado judiciário, questões judiciais, e o advogado de arbitragem é que na questão judicial você tem uma guerra e você quer ganhar a guerra. Na arbitragem, em tese, você quer instituir a paz. Você quer, na realidade, que as partes possam se compor de modo adequado ou possam ter uma situação que funcione. Não interessa deixar ressentimentos ou mágoas, não interessa deixar uma incompatibilidade definitiva entre os diversos players. Interessa fazer a paz. A primeira frase do livro de Ehring sobre o fim do direito é muito interessante, porque ele diz isso mesmo: o advogado tem uma guerra, mas ele deseja a paz. Então, a primeira parte se aplica muito ao advogado litigioso no sentido de ser judiciário, enquanto a segunda ao advogado da arbitragem. Ou é um advogado que quer induzir as partes ao acordo, é um advogado que quer encontrar fórmulas que sejam não apenas justas, mas equitativas e viáveis, porque se não forem viáveis, a decisão jurídica justa, mas impossível, não adianta na vida normal dos países. Eu quero lembrar um caso que eu tive e que isso ilustra um pouco essa situação, que era uma discussão entre uma grande empresa de diamantes internacional, que é a De Beers, e o governo de Angola, as empresas estatais de Angola.
em que nós tivemos uma arbitragem internacional. Eu fui um dos 3 árbitros, não fui o presidente, e, na realidade, quando começamos a arbitragem, fomos intimados judicialmente pelo juiz de Luanda, nos informando que não podíamos fazer essa arbitragem, que se realizava em Madrid, e que, se o fizéssemos, nós estávamos fazendo contempt of court, na realidade, desobedecíamos à justiça e estávamos sujeitos a sentenças penais e cíveis do direito angolano. Eu não estava muito preocupado com o direito angolano, porque o direito angolano era o antigo direito português. Então, é um direito que nós conhecíamos. Mas nos reunimos, então, os 3 árbitros e chegamos à conclusão que tínhamos que dizer às nossas mulheres que não íamos mais passar férias em Angola. Também não era exatamente o ideal de nenhuma delas. E tocamos a nossa arbitragem para frente, discutimos toda a guerra de Angola, a guerra civil de Angola. E eu dizia até, mas para que estamos discutindo isso? Não tem nada a ver. E o meu presidente, que é um pouco mais antigo do que eu, dizia, isso aqui é um pouco de psicanálise. O pessoal tem que dizer tudo para depois poder chegar a um acordo. Finalmente, quando íamos fazer a audiência 2 anos depois, era em Madrid, cada um de nós chegou 15 dias para ouvir 30 testemunhas de generais, ministros, etc. Aí, quando chegamos no primeiro dia, nos dissemos, vamos adiar por um dia. Aí nos levaram para o Museu do Prado. No segundo dia também, vamos adiar por mais um dia. Eu disse, mas nós chegamos aqui para julgar, o Museu do Prado é ótimo, os restaurantes de Madrid são magníficos, mas temos que julgar. Aí no terceiro dia disseram, nós fizemos um acordo. Só que o presidente de uma empresa está em Moscou, o presidente da outra está em Nova York, então precisamos de mais um dia para poder ter as assinaturas e levar a homologação. Lembro que trouxeram a homologação e aí homologamos. Quando acabamos de homologar, o advogado de Angola pediu a palavra, e o presidente disse, acabou a arbitragem, não temos mais o que discutir. E o advogado angolano disse, não, mas é uma questão de ordem. Bom, questão de ordem, a gente não nega o direito de falar. A questão de ordem é que nós queríamos homenagear os árbitros, porque eles nos fizeram compreender que a única solução para nós era negociar, porque nós queremos vender diamantes e a grande empresa que poderia, no mundo, ter o negócio de modo adequado seria a De Beers, e então queríamos prestar esta homenagem com um breve discurso e uma taça de champanhe. O presidente, muito metódico, mandou ouvir a outra parte, disse que está de acordo pelo discurso, agora a taça de champanhe, de 2 uma, ou divide o custo, ou 2 garrafas de champanhe. Eu disse, pô, tudo bem. Isso é um pouco o espírito da arbitragem. Aí eu defendo a ideia de que a arbitragem é uma indução ao acordo. Poderíamos, daqui 2 anos, pedir ao Cláudio para discutir numa sessão a arbitragem como base de acordo, e a MEDARB e a ARBED, a arbitragem e mediação, e a mediação, a arbitragem, porque tudo isso é um todo. Então, por essa razão, eu acho que o direito material é muito importante. Não tenho nada contra os processualistas, ao contrário. Já tenho uma grande simpatia por todos eles, mas eu acho que não podemos transformar a arbitragem num procedimento. A arbitragem é, na realidade, um processo dinâmico, informal, um processo que não se vincula a pequenas nuances e que é preciso ter uma imaginação, um poder criativo para encontrar soluções. Há até um hábito conhecido que propõe que quando os árbitros chegam perto do julgamento, teriam que fazer uma sessão em que diriam: o demandante alega os seguintes fatos, o demandado alega os fatos seguintes. Nós, árbitros, achamos que o que aconteceu e o que há é o seguinte. Diante disso, é o que nós vamos julgar. Se esse nosso entendimento está totalmente errado, vocês têm 10 dias para nos mostrar onde está o nosso erro. Mas, se não, nós vamos julgar
e tal. E, normalmente, nesses 10 dias, em geral, surge o acordo, que é a melhor das soluções. Então, o direito material é muito importante e o direito procedimental é mais o espírito da arbitragem, não é o CPC. Aliás, temos um colega que diz que quando o advogado entra numa sessão de arbitragem, deve deixar o Código de Processo Civil na portaria para discutir as questões de mérito, e o processo é um anexo importante, mas não é na base do processo. E até no Brasil, até agora, nós tivemos relativamente poucas anulações e pouquíssimas julgadas procedentes. Então, essa era a primeira questão que você tinha suscitado. A segunda era... A segunda, acho que o senhor acabou respondendo também. A primeira era o que o senhor considera importante para a formação do árbitro que quer atuar em arbitragem, e a segunda, qual a importância do direito material nessa formação? Eu acho que na formação deveria haver um livro sobre o espírito da arbitragem. Uma obra que o meu querido amigo Pablo pode escrever com aquela imparcialidade que ele tem, sobre a formação do advogado que vai funcionar em arbitragem, que é um pouco diferente e que exige uma boa-fé extraordinária e não admite certas operações que a gente sabe que são toleradas na jurisprudência, nos casos judiciais. Não vou abusar. Pronto. Muito obrigada, professora. Eu passo, então, agora a palavra para o professor Fábio. Primeiro, eu quero agradecer a dica do professor Arnold Wald sobre o livro. Excelente, vou pensar, vou colocar aqui no meu radar. Nessa época aí de quarentena, de isolamento social, né, acabou sobrando um certo tempo, e aí eu consegui avançar e já tenho uma primeira versão de um novo livro, um livro que eu queria escrever faz muito tempo. O título é Biografia Não Autorizada do Direito. Né? Muito interessante. O título ficou bem resolvido, em que eu procuro falar um pouco da trajetória do direito desde o início, mas está anotado. Vamos dedicar também, colocar no radar o livro, como o professor Valde sugeriu. Eu teria pouco a acrescentar ao que ele falou. Eu diria que no ambiente da arbitragem existe um grau de cooperação entre todos para que para que tenha uma racionalidade aquele processo que está acontecendo ali, né, que a gente não vê muito no Poder Judiciário. O Poder Judiciário a gente vê advogados um pouco mais, vou usar a expressão, oportunistas, né? Você tem uma rigidez no processo judicial, né? E as partes se contrapõem, enfim, brigam o quanto podem, o mais que podem, e o juiz terceiro, imparcial, agente do Estado, está ali para depois dizer quem tem razão, né? Na arbitragem existe toda uma construção coletiva de tudo que é feito. Então, os prazos, é definido de comum acordo. Eu lembro de uma arbitragem em que as partes estavam se demorando muito para falar de um detalhinho que acontece em due diligence, né? E os 3 árbitros já tinham feito, eu e mais outros 2, tínhamos feito já tanta due diligence na nossa vida, que já estava assim. Aí até o presidente, com muita cautela, chamou para falar: olha, veja, aqui talvez podemos ir mais direto ao foco, porque vocês ficarem detalhando como se faz uma due diligence, talvez não seja assim. E aí se percebeu que, enfim, isso economizou tempo e dinheiro de todo mundo, porque não sabe explicar o que era uma due diligence, talvez algo que precisasse ser explicado se o processo fosse judicial. Talvez aí a prova de como se faz uma due diligence, né, numa negociação de empresa, no mercado de empresa, precisava acontecer. Então, existe esse clima maior de cooperação, de colaboração no andamento do processo, na arbitragem. Claro, às vezes não ocorre a composição, e aí os árbitros são chamados mesmo a decidir, né? Isso
acontece muitas vezes, né? E nesse momento é que o conteúdo do direito material que vai fazer toda a diferença, né? Aqui no Brasil acabou existindo um pouco a figura do arbitrarialista, como se fosse uma especialidade. Isso é estranho, não tem especialista em arbitragem. Tem especialista em direito comercial, especialista em contratos empresariais, especialistas em contratos administrativos, né? O processo arbitral, né? Ele é muito simples, ele não depende de grandes elucubrações, de aprofundamento, de um conhecimento profundo do processo, né? Então, o que interessa mesmo, a lição para quem quer se dedicar à arbitragem é que estude uma área do direito, né? Preferência direito comercial, que é a área mais interessante de todas, né? E seja um craque numa área de direito material. A questão processual, a 9.307, isso é muito simples. Ninguém precisa ficar perdendo tempo em querer se aprofundar nessa matéria, né? Muito obrigada, professora. Acho que, no fim, como a gente tinha dois convidados com uma visão um pouco mais comercialista, não acabou tendo um grande embate. Mas muito obrigada. Eu vou passar, então, para a última pergunta, porque a gente está um pouquinho apertado de tempo. E depois eu abro para as perguntas por uns 5 minutinhos. E a última pergunta, aproveitando que a gente tem 2 membros da comissão do anteprojeto do novo Código Comercial, qual o papel da arbitragem no desenvolvimento do direito comercial, especialmente dado a confidencialidade das sentenças que vem se discutindo tanto hoje em dia? Eu acho que a confidencialidade é importante, mas depende da vontade das partes. Não é inerente à arbitragem, embora no passado tenha sido considerada como basicamente inerente e como uma qualidade necessária. Hoje, quando se trata da arbitragem pública, quando se trata da arbitragem de sociedades abertas, nós temos, ao contrário, a necessidade da publicidade. Que acontece, nós temos discutido isso recentemente, então, no fundo, não há por que esconder as decisões. A União põe, inclusive, no seu site, as decisões arbitrais em que funciona. Foi um caso em que nós funcionamos e, pela primeira vez, a União foi demandante numa arbitragem e aí foi tudo para o site, é uma coisa aberta e eu acho que é importante. Mas, partindo da confidencialidade, eu diria que nós precisamos, talvez, e também aí é um assunto para o Cláudio, daqui a 3 ou 4 anos, fazer um outro seminário, é democratizar a arbitragem. Eu acho que, sem querer, nos a deixamos muito elitista em relação ao cliente, em relação aos árbitros. Essa democratização deveria ser a possibilidade de acesso à justiça arbitral de todas as pessoas, e não apenas dos grandes, dos poderosos, etc. Então, aí, por exemplo, já muita coisa se fez com o financiamento à arbitragem, com a arbitragem expedita e agora com um assunto que está na moda, mas que eu acho que não é apenas um modismo, mas uma questão muito importante, que é a arbitragem de classe, fazendo com que se dê acesso ao consumidor, se dê acesso ao economicamente fraco, a arbitragem de um modo ou de outro, embora saibamos todos que há muita dificuldade e que há uma certa tendência de deixar a coisa como está para ver como fica. Mas sentimos esse imperativo de socializar o direito, democratizar o direito no bom sentido, não é proletarizá-lo, mas é democratizá-lo na sua feitura, no seu trabalho, no seu acesso. O acesso à justiça em matéria de arbitragem ainda não foi firmado. Então, eu acho que é um aspecto e que aí não permite a confidencialidade, porque se tudo é confidencial, o acesso de terceiros interessados ou de interessados diretamente não funciona. De modo que aí há realmente
uma situação que é importante, mas sempre que as partes tenham decidido de comum acordo, deve ser respeitado. Mas, no resto, eu acho que é bom abrir aos terceiros interessados, ao público em geral, as arbitragens, para que elas não sejam esotéricas, não são debaixo do pano, porque quando tem uma arbitragem desse tipo, acaba havendo a ideia de que houve falta de transparência e, muitas vezes, até no exterior, houve recentemente alguns processos criminais e cíveis decorrentes de acordos de arbitragens que foram feitas sem as devidas publicidades. É o que eu queria dizer, mantendo o seu tempo, que eu sei que é restrito. Eu não tenho nada a acrescentar. Realmente, muitas pessoas pensam que a confidencialidade é algo que está na lei da arbitragem. Não está. Em alguns regulamentos, de algumas câmaras, até fala na confidencialidade, mas a confidencialidade é sempre um acordo das partes. As partes é que decidem se esta arbitragem será confidencial ou não, e isso é, como disse o professor Valde, faz parte enfim, do negócio jurídico que está na base do procedimento arbitral. Mas não tenho mais nada a acrescentar. Compartilho também da preocupação do professor Valde com a democratização da arbitragem. Apenas na confidencialidade, é preciso dizer que pode ser parcialmente confidencial. Se discute, por exemplo, uma patente de invenção, é justo que se mantenha uma confidencialidade, porque senão dizem aí que há até conspirações políticas para conseguir saber de como é que estão elaboradas determinadas vacinas. Então, na realidade, aquilo é confidencial. Mas nos outros, o resto... Né? Mas eu quero dizer que adorei ter esse diálogo com vocês dois ou vocês três, porque o Cláudio também está aqui presente e, na realidade, a nossa Ciesp também. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu acho que os dois acabaram dando várias ideias. Acho que até a questão de democratização da arbitragem pode até ser um tema de um próximo Arbitalk, envolvendo não só financiamento de terceiro, arbitragem de classe, até o que vem se discutindo de arbitragens online. Eu vou abrir, como a gente tem mais uns 5 minutos, eu vou abrir então para as perguntas. A primeira pergunta é para o professor Fábio Lhoa, que é se o novo projeto, se o novo Código Comercial privilegiaria a arbitragem, ou se não altera em nada. No novo Código Comercial, por sugestão, inclusive, do professor Valde, na comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, nós temos uma disposição sobre a arbitragem que tem um sentido de estimular nas questões societárias a utilização desse instrumento. Né? Isso consta do projeto de lei do Senado 487 de 2013. Obrigada. Um segundo. Eu até diria que em direito societário a solução arbitral não é mais uma solução alternativa, é uma solução adequada. Sim. Só para ficar na lição do meu mestre Fábio. Bom, a gente tem 2 últimas perguntas. A segunda pergunta é se a arbitragem ad hoc seria uma forma de democratização da arbitragem para todas as áreas do direito, inclusive do consumidor. Bom, eu acho que sim, mas não sei por que a ad hoc é melhor do que a outra, a institucional. Né? Eu acho que todas elas podem ser feitas. A ad hoc é importante quando você tem uma especialidade que você quer moldar muito. Mas hoje, tanto pelo Código de Processo Civil como pelos regimentos, você já admite uma flexibilização enorme da arbitragem. Você já pode moldar uma arbitragem desde que você respeite os princípios de ordem pública. E eu acho que, na realidade, nós precisamos rever
em relação ao problema do consumidor, a nossa posição para liberalizá-la um pouco, sem sacrificar os direitos do consumidor, mas, ao contrário, para permitir que eles possam ser atendidos de modo mais adequado. Muito obrigada. Professor Fábio, o senhor quer fazer mais algum comentário? Não tenho nada a acrescentar. Tá. Então, passamos para a última pergunta, que é para ambos os convidados. Como pareceristas, professores e autores de obras, já aconteceu de utilizarem citações de suas próprias obras para atacar decisões de tribunais nos quais faziam parte? Aqui eu comecei, quem vai começar a última pergunta é o Fábio. Não aconteceu, não passei por essa saia justa. Né? Eu procuro ser, e acho que até agora tenho conseguido, muito coerente com aquilo que a gente fala no plano da doutrina, nos livros acadêmicos, e aquilo que a gente leva em termos de prática, como parecerista, como hábito, como advogado. Né? Nunca, até porque a gente não, como parecerista, não adianta você aceitar dar um parecer que é contra as suas ideias. Isso enfim, primeiro você não vai conseguir se defender isso porque é contra a sua ideia. Né? Ou você não tem a ideia de verdade arraigada em você, ou você não consegue ir contra. Né? Então, de verdade, nunca aconteceu. Eu nunca tive nenhum receio de, quando estou escrevendo um livro, me posicionar, dizendo, opa, mas será que lá no futuro eu vou perder um parecer por causa dessa posição? Nunca tive nenhum receio, e sempre que vem um parecer em que eu não concordo, tenha já escrito ou não com o assunto, claro, eu não aceito, porque não saberia defender algo no qual eu não acredito. Eu agora, para acompanhar o Fábio, posso ser testemunha, porque algumas vezes eu já pedi pareceres a ele e ele me disse, eu tenho dúvida, eu não posso dar o parecer. De modo que isso é uma lição para todos os pareceristas. Eu acho até que é uma diferença entre o advogado e o parecerista. O advogado defende uma causa. Num despejo por falta de pagamento, pode eventualmente ser advogado do locatário, do locador, não, mesmo que tenha escrito sobre locação, não é uma heresia muito grande. Mas eu acho que o parecerista tem um dever de lealdade consigo mesmo e com os clientes. E esse dever ultrapassa o dever do advogado. O advogado não deve defender ideias contra a sua cabeça, contra o seu modo de pensar, mas pode dizer, conforme o caso, as peculiaridades das situações, é possível que haja uma situação ou outra. E também depende em que situação. Né? Em relação ao penalista, por exemplo, defende-se a ideia de que toda pessoa tem direito a uma defesa. Então, não há dúvida que muitos advogados penalistas nunca defenderão a ideia de que o homicídio é válido, do que o roubo é permitido, mas defendem criminosos que praticaram esses crimes, porque é direito penal, que é diferente do direito civil e do direito comercial. Mas eu acho que essa preocupação que o Fábio tem e que eu tenho em relação aos pareceres é muito importante, porque parecer de quem muda de acordo com a dança, de acordo com a música, não é parecer, não funciona mais na sua função. E é quase uma forma de enganar o cliente, porque você, na realidade, transmite a concepção de uma visão da vida, de uma visão de um problema jurídico, que não é a verdadeira, não é a sua. Isto não quer dizer que não se possa evoluir, que em 20 anos, a situação mudando, as pessoas tenham que manter a mesma ideia. Eu conheço alguns ilustres advogados que há 30 anos atrás não diriam que a companhia é responsável pelos atos ilícitos dos seus ilustres gerentes ou empregados, e que hoje já pensam de outro modo. Também aconteceu o contrário, mas e tudo isso é da vida. Né? O Eli Lopes Meirelles
de que eu tive a honra e o prazer de ser colega de escritório, dizia de vez em quando as coisas evoluem, a lei evolui, a lei muda e a gente tem que mudar, mas tem que explicar que mudou e por que mudou. Tá bom? Eu acho que está esclarecido. Em base de declaração, as declarações do meu querido amigo Fábio. Muito obrigada, professor. Eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar, acho que a gente está bem pontual agora. Se os senhores teriam algum conselho para os estudantes que estão escutando a nossa primeira edição do Arbitalks e que gostariam de continuar atuando na área de arbitragem. Fábio. Rapidamente, o conselho que eu dou para qualquer estudante em qualquer lugar é estude. Estude muito, estude mais que os outros. Porque quando chegar lá na reta, começar a reta final, né, da faculdade, início da vida profissional, o que vai fazer diferença é exatamente isso. Quem estudou durante a faculdade e quem vai deixar para estudar depois da faculdade. Porque não tem atalho. Não tem atalho. Né? Então, esse é o conselho, e acho que ele é um conselho que enfim, eu dou de coração mesmo. Eu acredito nisso. Quem estuda mais, primeiro, tem um prazer enorme, porque o estudo é uma grande alegria, um grande prazer, um enriquecimento. E depois vai para o mercado de trabalho, vai para o mercado da advocacia, tendo mais o que oferecer do que os outros que estudaram menos ou não estudaram. Eu comungo com o Fábio. Aliás, em geral, nós estamos sempre de acordo. Né? Fico muito feliz. Mas eu diria o seguinte, que algumas vezes, nas mocidades, a ideia de que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Nós sabemos que a teoria, muitas vezes, é muito importante para a prática. Na minha vida profissional, alguns dos meus trabalhos práticos, teóricos, foram os que foram, para mim, os mais rentáveis do ponto de vista até material, porque o que vale na obra do Fábio, além da inteligência dele, são os livros que ele escreveu. E ele os escreveu, foi, na realidade, roubando horas da sua vida pessoal, da sua diversão, da sua família, para fazer a obra. Então, isso aí é preciso aceitar, há um preço a pagar. O sucesso se paga pelo estudo, pela realidade que você conseguiu apresentar, pelos projetos de lei que você chegou a cogitar, mesmo que não sejam transformados em textos legais, porque você deu uma grande cooperação. Você tem, na realidade, uma missão social também, que existe dentro da advocacia. O advogado não é só auxiliar do Poder Judiciário para fins de Constituição. É, na realidade, um verdadeiro renovador e reconstrutor do direito. E isso ele tem que fazer pelo estudo, pela procura, pela pesquisa, pelo direito comparado e até pela compreensão dos mecanismos hoje econômicos, sociais que funcionam. Então, tem que estudar direito e, algumas vezes, tem que estudar também algumas ciências auxiliares para compreender melhor o direito. Hoje, o casamento direito e economia se realizou muito mais intensamente do que no passado e também o social é importante no estudo. Mas, certamente, tem que estudar antes, durante e depois da faculdade. Tá? E aí, se você puder fazer um mestrado ou um doutorado bem feito, vale a pena. Se não for para ser bem feito, não faça. Estamos de acordo. Pronto. De acordo, de pleno acordo. Muito obrigada, professor. Eu acho que com isso a gente pode fechar o nosso evento. Eu queria agradecer novamente os palestrantes. Acho que a gente inaugurou e fechou com chave de ouro essa primeira edição do Arbitalks. Já temos ideias para vários outros Arbitalks depois desse evento. E muito obrigada à Câmara também da CESP e Fiesp por ajudar a organizar todo o evento. E a todos que estão nos assistindo, óbvio, acho que todos aprendemos muito hoje. Eu que agradeço, Camila. Obrigado. Eu também. Agradeço por todos
por todos os motivos, e quero dizer que a Câmara está realizando um trabalho magnífico ao lado da Universidade, da PUC, e é o casamento da teoria e da prática. Né? A PUC é a teoria, em grande parte, mas é também a prática, porque tem professores como Cláudio e o Fábio, e a Fiesp tem a sua missão social da prática, que é importante. Tá? Muito obrigado. E transmita aí a nossa Câmara da Fiesp ao nosso querido ministro Sidney Sanches, a nossa querida amiga ministra Ellen Grace, o nosso abraço e os parabéns pelas inovações que fazem ou das quais participam. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da Câmara a oportunidade de tê-los conosco e convido a todos na semana que vem, no mesmo horário, para a próxima edição do Arbitalks. Muito obrigada. Você tem que dizer qual é o assunto. Você prometeu que diria qual é o assunto da próxima semana. Vamos lá, Camila. Arbitragem e processo. Tá bom. Muito bom, muito justo. Com a professora Selma Lemes e o professor Nelson Nery. Beleza. Tá bom. Meus parabéns. Imperdível. Obrigada a todos. Felicidade.